A página 417 do livro, da sequência ao conteúdo, a gente estava vendo sobre artérias e agora a gente vai ver sobre veias e capilares. Então, as veias transportam o sangue dos tecidos do corpo para o coração. Assim como as artérias, elas também são formadas por musculatura não estriada, mas de menor diâmetro, e são dotadas de paredes mais delgadas em razão da presença de camada muscular mais fina. A maioria das veias transporta sangue rico em gás carbônico, mas as veias pulmonares são uma exceção e transportam rico em oxigênio dos pulmões para o coração. Então, a gente já ouviu muito falar sobre varizes, tá? Então, quando as válvulas do interior das veias não funcionam bem, ou a pessoa passa muito tempo parada sem contrair os músculos, o sangue fica retido e as veias podem adquirir um aspecto dilatado e tortuoso. Essas dilatações são as varizes. Entre outros sintomas, as varizes provocam cansaço, inchaço e dores nas pernas. Então, esse esquema aqui mostra o que acontece no interior das veias. As veias, que são um pouco mais grossas, elas possuem válvula para evitar que o sangue retorne. Então, quando o sangue passa, esse é o sentido do sangue. Se o sangue, por algum acaso, encontrou alguma obstrução aqui nessa veia e quiser dar retorno, a válvula se fecha e impede que o sangue volte. Então, às vezes, partes dessas veias, elas ficam dilatadas, tá? Com grande quantidade de sangue por causa do mau funcionamento dessas válvulas, tá? As válvulas das veias se fecham, impedindo o retorno do sangue. Então, aqui está mostrando esse esquema de forma bem clara. Agora, a gente vai ver sobre capilares sanguíneos. Os capilares são vasos com diâmetro muito menor do que os da veia e das artérias, dotados de uma parede constituída apenas por uma camada de célula. Por isso, muitos materiais que estão no sangue podem atravessar facilmente a parede dos capilares, chegando às células e aos tecidos. Da mesma maneira, materiais desse líquido que são provenientes das células podem passar para o sangue. Os capilares levam sangue com nutrientes para as células e para os tecidos e recebem os resíduos eliminados por elas, formando uma rede de comunicação entre artérias e vasos. Então, aqui está mostrando, ó, artéria, aqui vermelhinha, e veias, e aqui os capilares, tá? Então, são os capilares que produzem essa comunicação entre as artérias e as veias, não recebendo os nutrientes, levando os nutrientes e recebendo os resíduos eliminados pelo sangue. Então, esses capilares permitem conexão entre artérias e veias, tá? Como suas paredes são constituídas aqui, ó, eles são bem mais fininhos por uma única camada de célula, eles possibilitam essa passagem dessas substâncias, tá? Não esqueçam disso. A atividade proposta é essas duas perguntas aqui para vocês responderem. Então, a pergunta diz, ó, o aluno afirmou que a diferença entre veia e artéria está no tipo de sangue que cada vaso transporta. As artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias sangue rico em gás carbônico. Essa afirmação é correta? Então, você vai justificar sua resposta a respeito do que a gente viu aqui. O que aconteceria com uma pessoa se o fluxo sanguíneo de uma artéria que leva sangue, que sai do coração para a cabeça, fosse interrompido? Uma obstrução em uma artéria, o que seria que aconteceria, tá? Então, vocês vão pesquisar, pode até conversar com os pais a respeito disso para chegar a uma conclusão. Além dessas duas questões, a atividade proposta está na página 434 e é apenas essa primeira questão. Então, nessa primeira questão, diz assim, observe a imagem e responda as questões a seguir. O vaso que chega do átrio esquerdo do coração, vindo do pulmão, é uma veia ou uma artéria? Então, vocês vão observar o esquema e vão responder as perguntas. Então, aqui eu tenho pergunta A, pergunta B, pergunta C. Então, apenas a questão 1 e a pergunta da página do conteúdo são página 417. Apenas essas duas questões e o que a gente viu agora vai ser a atividade
para essa aula, tá? Então, bastante atenção, leiam novamente o assunto para responder tudo certinho, tá? Então, bons estudos, até a próxima aula.